Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o STF começa a julgar dois processos que interferem na sua relação com o governo Jair Bolsonaro e com o Congresso Nacional. O tribunal vai decidir se determina ao Executivo que apresente um plano de vacinação geral contra a Covid-19, algo que o governo ainda não fez. E o STF também vai julgar se os presidentes da Câmara e do Senado podem disputar a reeleição no ano que vem. Uma disputa eminentemente política, para a qual o tribunal foi chamado como mediador. Nesses dois temas, que envolvem assuntos quentes da política, o tribunal optou pela descrição estratégica do plenário virtual. Nenhuma palavra a mais, nenhum recado público será dado, apenas o somatório de votos escritos vai definir essas duas questões importantes. Já na relação mais direta com a opinião pública, aí o tribunal optou pelos holofotes e pela transmissão ao vivo da TV Justiça. Nesta semana, após 4 dias de julgamento, o tribunal decidiu que a administração pública deve compatibilizar os concursos públicos e a jornada de trabalho à religião dos servidores. No caso de um concurso público, a administração deve oferecer dia e horários diferentes para quem não puder, por exemplo, fazer uma prova num sábado, caso dos adventistas do sétimo dia. Mas o tribunal fez algumas ponderações e nós vamos aqui falar delas. E o STF também começou a julgar se injúria racial é um crime imprescritível. O ministro Edson Fachin, relator do processo, foi o único a votar até o momento, e julgou que, sim, injúria racial, assim como o crime de racismo, é imprescritível, porque seria, de acordo com Fachin, uma forma de discriminação racial que se materializa de forma, abre aspas, sistemática. Como votarão os outros ministros e o que mais precisa ser debatido nesse caso? Para falar desses temas, nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPER. Gente, vamos começar por injúria racial e esse julgamento que foi iniciado com o voto do ministro Fachin. O caso envolve uma mulher de 79 anos que foi condenada a uma pena de reclusão por ter xingado, ofendido, injuriado uma frentista de um posto de gasolina aqui em Brasília. E ela alega no habeas corpus que, pela sua idade, o prazo prescricional corre pela metade e ela não poderia, portanto, ser punida. E o ministro Fachin considerou que, assim como o racismo, a injúria racial é imprescritível. Juliana, o que você nos traz sobre esse assunto, com a sua visão sobre esse tema e para onde o tribunal vai, hein? Olá, Recondo, Tomás, Diego. A questão que está em jogo, né, é o racismo, que está na Constituição como um crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. E se essa ideia de racismo englobaria também a injúria racial, que é a ofensa, o xingamento, né, com base em questões étnicas e raciais. Para o ministro Fachin, sim, né, a injúria racial ela é uma espécie do crime de racismo, então ela trairia todo esse regime da imprescritibilidade, da inafiançabilidade e da pena de reclusão de maneira diferente ao que normalmente vem sendo atribuída a essa injúria racial, que vem sendo tratada como uma questão distinta do racismo, né? A PGR, ela reiterou que seriam coisas distintas, ela falou que na Constituinte, né, a ideia de racismo não envolvia a injúria racial, e disse que o racismo ele prevê, como na lei, né, que é uma lei de 89, sobre racismo, o racismo está ligado à segregação, então, a impedir o acesso a um emprego ou a um estabelecimento, e que a injúria racial seria outra coisa. A PGR disse ainda que crimes que são horríveis, como, por exemplo, estupro, não são imprescritíveis, e logo a injúria racial, apesar de horrível, não atrairia esse regime, né? Então, a PGR ela não foi no sentido que depois veio a ser exposto pelo ministro Fachin. O voto do ministro Fachin traz vários elementos interessantes, né? Aborda a questão do racismo estrutural, aborda a questão das microagressões, né? Como discriminações e como violações da igualdade, e é um voto que traz bem
de maneira explícita a questão do racismo no Brasil. A primeira frase do voto é "há racismo no Brasil", né? Então, num debate que tem surgido, em que algumas, inclusive autoridades, vêm a público para negar esse racismo, o voto do Fachin ele é bem contundente nessa primeira frase. Mas uma coisa que o voto do Fachin ele não traz, né, é o que acontece para o passado, né? Então, ele equipara a injúria racial ao racismo, mas ele deixa de falar sobre o que acontece com crimes de injúria racial que foram cometidos no passado, se eles também seriam imprescritíveis e se eles poderiam, então, ser processados agora, né? Um crime que aconteceu há 50 anos atrás ou não. Essa é uma questão que não está colocada no voto dele e que pode surgir aí ao longo dos debates no tribunal. É interessante porque se houvesse essa modulação de efeitos, digamos assim, né, se valesse só para o futuro, o próprio julgamento desse habeas corpus teria uma conclusão diferente. Então, à primeira vista, o ministro Fachin não faz nenhum recorte, né? Vamos ver se isso entra na próxima semana no debate. Diego, eu queria te chamar para essa conversa também para ouvir você sobre esse caso específico. Tomás, Juliana, Felipe, tudo bem? O ministro Fachin, nesse voto, ele faz referência pelo número, não pelo nome, ao caso Elvanger, né? Foi um habeas corpus decidido pelo Supremo em 2003, em que uma das principais questões ali que o tribunal precisou decidir era a extensão do conceito de raça, né? Como previsto nesse dispositivo da Constituição, se ele se aplicaria a outros grupos que poderiam ser vítimas de preconceito e que não sejam a população negra ou preta do Brasil. E, no caso, era especificamente, né, uma acusação de que um editor do Rio Grande do Sul estaria fazendo propaganda de ideias nazistas e isso, portanto, deveria ser configurado como crime de racismo e, portanto, imprescritível. O ministro Fachin não menciona, né, o nome do caso Elvanger, mas ele faz referência 2 vezes. E é interessante que tem várias questões no caso Elvanger que voltam agora na injúria racial. Uma não está na discussão, mas é justamente essa que a Juliana já antecipou, né? O ministro Sepúlveda Pertence, lá no caso Elvanger, levanta uma das implicações possíveis da decisão, que diz respeito ao que fazer com todos os livros que já teriam sido publicados por outras editoras que ainda estariam circulando no mercado. Exatamente. O Supremo não enfrenta essa questão naquele momento, né? Claramente é um ponto difícil, né? Ser difícil não quer dizer que seja um argumento matador contra qualquer posição, apenas uma coisa que o tribunal precisa levar em conta e saber como vai se posicionar no futuro. Então, isso apareceu no caso Elvanger, né, em 2003, e outro ponto que me chamou a atenção como um eco interessante de Elvanger é que antes de Elvanger chegar no STF, houve um habeas corpus no STJ em que os ministros se dividiram com relação à seguinte tese, né? Já que a Constituição fala em prática de racismo, praticar racismo, então, ainda que seja crime você expressar ideias racistas, divulgar ideias racistas, segundo esse argumento, o que a Constituição tornaria imprescritível seria a conduta, né? Essa é uma leitura que foi oferecida desse dispositivo, né? E não foi a que o Supremo adotou, no caso Elvanger, mas era um argumento que aparecia e que ele se aplica, ele volta agora, em alguma medida, nesse debate. Também não é algo com que o ministro Fachin concorde, mas o eco desse argumento está em você dizer que, né, o que a Constituição criminaliza como racismo seria uma coisa específica, é uma coisa que tem que ser muito limitada, muito vinculada, e não a leitura que o ministro Fachin endossa, que é, na verdade, um critério norteador de vários delitos, de vários tipos de crimes. Então, é interessante também ver que essa visão já não tinha sido endossada pelo Supremo em 2003, e agora, novamente, pelo voto do ministro Fachin, essa não seria também a posição endossada. E é interessante que, ainda no caso Elvanger, eu prometo que vai ser a última vez que eu vou falar do caso Elvanger nesse programa, mas a discussão de imprescritibilidade, ela ganha um teor muito dramático, porque o ministro Moreira Alves, que ficou vencido, né, concedendo o habeas corpus, entendendo que não havia crime de racismo imprescritível no caso da disseminação de ideias nazistas, naquele caso, o
o ministro Moreira Alves observa que é também uma questão de direitos fundamentais você interpretar a imprescritibilidade da maneira mais estrita, né? E que não é, portanto, uma métrica que é só para um lado, né? Quanto mais você expande o que é imprescritível, mais você está protegendo os direitos fundamentais. Esse é um tema também difícil, que imagino que pode aparecer em outros votos a partir desse voto inicial do ministro Fachin. E lembrando que esse caso foi pautado para o plenário depois da morte do João Alberto Freitas no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre, na véspera do Dia da Consciência Negra. Então, claramente, o Supremo quis entrar nessa agenda no calor dos acontecimentos para dar o seu recado. Tomás, e você, falando de prescritibilidade, o que você vê desse tema? O que você acha que vem pela frente aí? O que pode ser debatido além do voto do ministro Fachin? Oi, Recondo, Juliana, Diego, muito bom estar aqui conversando com vocês de novo. Olha, eu acho que quando a gente fala desse caso, acho que e você mesmo mencionou, né, os detalhes do caso concreto, e a Juliana fez perguntas sobre isso, né, a gente tem que pensar qual que é a importância, qual que é o significado de se declarar que a injúria racial é racismo, né. Tem claramente um valor simbólico, né, porque senão parece que a injúria racial é algo menor, né? Parece, simbolicamente, dizer que não é racismo nos termos constitucionais pode parecer que diminui essa prática, que é uma prática horrível e que faz parte da estrutura racista que a gente vive, mas tem um valor prático, né? A imprescritibilidade, né, ela está relacionada na prática e no imaginário das pessoas também com impunidade, né? Só que quando a gente fala de algo sem prescritível, né, a passagem do tempo ainda assim permite que você seja punido por aquela conduta, a gente pode pensar em duas situações muito diferentes, né? Uma é algo que aconteceu há muito tempo, décadas, imaginemos, né, sem prescritível pode ser em qualquer momento. Claro. E que agora, anos depois, alguém resolve processar por aquela conduta, né? E isso seria totalmente possível, né? Talvez diante de uma nova compreensão sobre o que é injúria racial, a gente pode voltar ao tempo, a própria pessoa reanalisando, né? Claro que pode pensar a dificuldade de provar, mas desde que exista prova, você pode ter documentação disso, você pode ter vídeo, né? Isso pode ter por escrito, enfim, né? A questão de prova pode ser facilmente resolvível. E isso vai ser trazido de novo. Isso é uma coisa que a imprescritibilidade traz. E isso, em certa medida, para algumas pessoas, né, tem um sentido de ser um crime inesquecível, um crime que não pode ser esquecido, um crime que o tempo não pode apagar, então tem um valor simbólico muito importante de se fazer isso. Por outro, isso incomoda, às vezes, algumas pessoas, especialmente diante, digamos, de mudanças de condutas sociais, de pessoas, coisas que eram toleradas antigamente e que hoje não são mais toleradas, talvez as pessoas fiquem ressabiadas, com medo, né, de serem... Mas a questão é que essas coisas já eram crime antes, né? O fato de que se tornou mais socialmente censurável no fato de que a conduta já era um crime, né? Então a imprescritibilidade está aí exatamente para voltar no tempo e fazer remediar esse atraso da sociedade em relação à lei penal, porque a lei penal já tinha tipificado. Quem demorou para fazer aquele tipo penal se tornar realidade fomos nós. Mas só quero separar isso de uma outra situação, que é a situação, por exemplo, desse caso, que me consta, que não teve nenhuma demora particularmente grande entre a conduta e o início do processo. É só que crimes, especialmente crimes com penas que não são particularmente grandes, né, são crimes cuja prescrição também, porque ela tem uma simetria com isso também, ela corre, ela é mais curta, digamos assim, o prazo prescricional, e especialmente dado algumas situações da nossa lei, por exemplo, pessoas idosas têm o benefício da prescrição se contar pela metade. Então, quando o prazo já é curto, conta pela metade, significa que mesmo a pessoa tendo feito tudo o que ela devia ter feito, mesmo o processo tendo sido iniciado contemporaneamente à conduta, esses casos podem prescrever e tendem a prescrever. Podem prescrever. Se tendem a prescrever é uma questão para pesquisa empírica, mas tem uma alta possibilidade de prescrever.
especialmente porque esses casos também envolvem questões constitucionais, então né, a possibilidade de você levar isso até o Supremo, recurso extraordinário, todas as coisas estão, ou em habeas corpus, todas as coisas permitem possivelmente que o processo se estenda e eventualmente prescreva. E parece que e esse sentido prático da decisão é muito importante, né? De tentar impedir, né, que um crime que é tão sério, na prática, deixe de ser punido pela própria demora do nosso processo judicial, né? Porque a gente está falando, nesse segundo caso, de prescrições que acontecem no decorrer da persecução criminal, no decorrer do próprio processo. E eu acrescentaria na linha do que o Diego chamou a atenção, né, para esse direito, digamos assim, à liberdade que existe do outro lado quando se aplica, né, o direito penal, e aí a gente tem a própria ideia de indúbio pro réu, que pode aparecer nessa discussão para o passado, mas chamaria atenção um pouco para o paradoxo que existe, né, no uso do direito penal para a proteção de minorias, né, de grupos vulneráveis, já que a gente sabe que o direito penal e o sistema penal ele é aplicado de maneira seletiva e acaba prejudicando grupos vulneráveis, né? Isso é uma discussão que está presente na questão do racismo, né? A professora Tula Pires, da PUC do Rio, escreveu uma tese de doutorado sobre isso bastante interessante, mas também está presente, por exemplo, nas discussões sobre gênero, com relação à Lei Maria da Penha, e a questão da criminalização da LGBTfobia, né? Em que medida usar o direito penal para proteger minorias pode fortalecer um sistema criminalizante que recai desproporcionalmente sobre essas mesmas minorias, né? Isso é uma discussão interessante que, claro que de pronto não elimina, né, essa via, que é uma via que tem sido considerada por todos esses grupos como uma via simbólica muito importante, mas que acrescenta uma complexidade na questão, né? E pensando em direitos fundamentais e criminalização, a gente tem o caso que está colocado também, os embargos de declaração que foram apresentados no caso da LGBTfobia, que foi decidido, né, pelo Supremo, ainda, né, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, em que se pergunta nesses embargos de declaração, que estão pendentes, sobre qual o espaço da liberdade de religião, né, nessa decisão do STF, ou seja, se essa LGBTfobia, se haveria um espaço para a LGBTfobia amparada ou protegida pelo direito à liberdade de religião. Isso é algo que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal e que dialoga com esse caso que está colocado aqui também. A gente volta a falar desse assunto no próximo episódio, só para complementar a informação que o Tomás se referiu. Nesse caso, essa mulher de 79 anos foi condenada a 1 ano de detenção em 2013. Não faz tanto tempo, mas claro, o processo chegou ao STJ, depois no STJ também foi denegado o habeas corpus e agora o Supremo começa a julgar. Vamos passar para o próximo assunto, que o Supremo concluiu, a gente falou desse tema no episódio anterior, religião, concurso público. E aí eu queria te ouvir, Tomás, sobre a solução que o tribunal deu para esses 2 casos. Compatibilizar data e horário de concurso público com as especificidades de religião e também estágio probatório, né? Porque os 2 casos, um tratava de concurso, outro de estágio probatório, os 2 com repercussão geral. Como é que você analisa o resultado? Quando a gente falou no episódio anterior, ainda estávamos num empate, né? 2 relatores, cada um numa direção, e agora nós temos a maioria formada por prestigiar a liberdade de religião. Como é que você avalia o resultado, Tomás? Olha, foi interessante que realmente a gente já tinha, né, basicamente a divisão, né, os 2 relatores os 2 casos em sentido contrário, e nós tivemos, né, com continuação do julgamento, algo interessante que foi o ministro Alexandre de Moraes votou, e ele propôs uma formulação de teses específicas que, no final, foram as que foram seguidas pelo tribunal, né? Então, o relator continua sendo o ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou essa decisão, mas teve bastante discussão sobre a formulação da tese, né? Porque isso é uma coisa importante. Nesses casos, são casos concretos, são casos com detalhes específicos, né? Recursos extraordinários chegam com toda uma míriade de detalhes específicos e individualizados, mas ao julgar um recurso extraordinário com repercussão geral, o que o Supremo tenta fazer é estabelecer algum tipo de parâmetro que se aplique, que oriente como esses casos vão ser resolvidos no futuro pelo próprio tribunal, claro,
mas por todos os juízes do Brasil que forem chamados a esse tipo de questão. E é interessante que a divisão entre a maioria e a minoria, ela não é tão radical assim. Ela é muito relevante, ela é muito importante, mas ela não é radical, pelo menos na compreensão do mundo deles, né? O que o ministro Toffoli estabelecia que não havia nenhum direito do candidato ou do concursado a essa acomodação. Mas é claro que ela era permitida, ela era possível, e inclusive ele meio que exortava, né, apesar disso não ser no time, dizia que, claro, que deveria se acomodar. Então tinha até um certo voto de confiança, assim, no administrador e no legislador, né, quem regulasse, que eles fariam isso, né, dava exemplos de como isso aconteceu, como o Enem passou a ser 2 domingos, exatamente para acomodar as pessoas que não podem fazer sábado, esse tipo de coisa. Eles estavam sinalizando que isso vinha acontecendo no mundo e que a gente podia ter essa confiança. Acontece que no caso concreto não é exatamente isso que aconteceu, né? No caso concreto a gente tem uma pessoa, no caso a professora, que não foi acomodada, né, na sua necessidade de não trabalhar sábado. Então, isso, claro que isso afeta pessoas reais que podem não estar sendo acomodadas, e daí o que a maioria no final disse é que existe sim, e aí que tem uma coisa interessante, existe um dever, um direito a essa acomodação, com diversas condições, né? Tem que ser razoável, não pode gerar ônus excessivo para a administração, não pode gerar um desvio de função, né? Claro que a acomodação não pode significar que a pessoa cuja concursada para fazer A não pode fazer né, aquela profissão, tem que fazer outra coisa completamente diferente. Então diversos elementos que são importantes para esses casos, e coloca a possibilidade, então, de que, no caso concreto, caso a administração não acomode essas pessoas, você poderá se levar ao judiciário para discutir o caso concreto de acordo com esses parâmetros. Então, acho que o que a gente tira disso é que casos concretos continuarão acontecendo, né? Alguns sistemas são vagos, tem que ser razoável, não pode gerar ônus excessivo. É claro que em alguns casos a administração não vai acomodar, e daí dizendo que há ônus excessivo, dizendo que há desvio de função, dizendo que não é razoável, e você vai ter litígios específicos em relação a isso. Por outro lado, também é de se imaginar que, diante dessa decisão, o administrador razoável vai sim acomodar, vai sim seguir essa orientação, porque ninguém quer tomar uma decisão que vai ser revertida num mandado de segurança de maneira facilmente revertida. Então, eu acho que a gente vai ter efeitos concretos, não estou minimizando efeitos concretos, mas assim, esses parâmetros não são mágicos, né? Eles não eliminam o litígio da sociedade. O que a gente provavelmente vai ter é pelo menos parâmetros que vão orientar essas decisões, e a partir da decisão do Supremo, pelo menos, imagina-se que um juiz não vai poder dizer que não há direito a isso. Imagina-se por quê? Porque apesar de tudo isso, a tese foi escrita de uma maneira que assim, pelo jeito que ela ficou na sua formação final, diz apenas que é possível, né, como se fosse permitido à administração fazer isso. Mas é claro que, para quem acompanhou o julgamento e os votos, e o caso concreto, a decisão dos casos concretos, é claro que não é simplesmente que é possível. Existe a necessidade, desde que seguindo esses parâmetros, de fazer, de acomodar essas pessoas, né? Então, imagina-se que acaba sendo um dever no mínimo, de justificar. Caso você não acomode, você tem que justificar dentro desses parâmetros, o que também se conecta, acho, com outros casos que a gente vai discutir aqui hoje. Esse dever da administração pública de justificar o que ela faz, né? Pegando o gancho no que você falou, Tomás, teve essa preocupação mesmo da corrente majoritária em dizer que não era um direito subjetivo, né? E que, na verdade, parecia que eles queriam dizer que não era um direito absoluto, já que a própria tese vencedora já trazia alguns parâmetros, né? A Rosa Weber fez uma distinção, falou que não era direito subjetivo, mas era um dever de proteção. Então, de alguma maneira, a divergência mesmo tinha a ver com o ônus, né? Que prima facie o indivíduo, a pessoa, tem o direito a essa acomodação, e que a administração, se não for acomodar, ela tem que justificar de maneira fundamentada. E, nesse sentido, nessa leitura, né, que me parece, na linha do que você falou, que é a que foi estabelecida pelo tribunal, os efeitos diferem muito da visão minoritária, em que isso poderia ser considerado até desejável, mas ficava completamente a critério da administração. E aí enfatizaria isso que você colocou no final, que é muito importante, em que medida essa tese reflete esses debates, porque houve efetivamente uma troca entre os ministros, né? O resultado se encaminhava para um lado, com uma formulação de
de acomodação ali, de composição do ministro Edson Fachin. O ministro-presidente Fux pediu a palavra, disse que não era aquilo. O Alexandre de Moraes retomou a palavra e reformulou a sua tese de uma nova maneira, tentando acomodar isso, mas mesmo assim ficou a impressão de que a sessão terminou sem que tivesse totalmente finalizado esse trabalho de elaboração da tese, ou pelo menos que essa elaboração da tese tivesse dado conta exatamente do que foi decidido. Eu acho que a gente vai ter que ver também em que medida o acórdão, que não vai ser escrito pelo ministro Alexandre de Moraes, que teve a tese vencedora, mas pelo ministro Edson Fachin, que era o relator e que aderiu à tese do ministro Alexandre de Moraes, em que medida esse acórdão vai refletir, de fato, essas nuances e esses debates que aconteceram ali no plenário e que foram, de fato, muito ricos, porque houve participação e houve contraposição de ideias ali, né? Pelo menos com relação aos fatos mais importantes, embora algumas pontas ainda tivessem ficado soltas. Sobre isso, só rapidinho, uma coisa que chama atenção, inclusive, Júlio, é que o ministro Lewandowski, que divergia parcialmente originalmente, mudou a posição dele no final, aderiu à maioria, se sentindo contemplado por esse resultado. Né? Então, a gente fala que não tem deliberação do Supremo, que eles não se convencem, que não há acomodação, que não mudam de posição. Esse é um caso, a gente, como o Supremo sabe que isso acontece sim, em algumas situações, não é sempre, claro, e esse é um caso em que isso aconteceu. O ministro Lewandowski, que divergia parcialmente, no final ele seguiu a maioria, se sentindo contemplado pela solução final. Aconteceu exaustivamente, inclusive, tanto que foi a dificuldade para fechar a tese foi essa, né? Que havia um grande debate sobre a tese, e talvez esse seja o caso em que os debates sejam mais representativos do que a tese firmada ao final. Diego, queria te chamar para essa conversa também. Muito interessante, pensando no que o Tomás falou, conectar com a discussão que a gente vem fazendo, né, que um debate público, não só a gente, sobre o plenário virtual. Nada disso aconteceria no plenário virtual. Pois é. Né, ou pelo menos seria difícil imaginar como que isso aconteceria. Então, e veja, não é só que a decisão ficou melhor, né, assim, que eles se mudam de posição, é que talvez eles percebam melhor o que está em jogo, quando eles estão em tempo real, com um criticando o outro, opondo um exemplo, refutando algum argumento. Então, acho que, além disso, isso só faz a gente pensar que dá saudades do plenário quando a gente pensa no plenário virtual nesses termos. E uma coisa que eu queria acrescentar também, se a gente for ver, e o voto do ministro Fachin é emblemático nesse sentido, né, parece que é uma discussão sobre os limites de um direito de você não só ter uma crença religiosa, mas praticá-la, e o quanto que o Estado deve acomodar esse seu direito individual. Mas tem um outro artigo da Constituição que tem já algumas opções específicas de como acomodar isso. A gente falou dele na sessão passada, no episódio passado, que é o que fala que ninguém será privado, né, de direitos em função de convicção religiosa, e depois acrescenta, salvo se invocá-los para se eximir de obrigação legal imposta a todos, e se recusar a prestar, a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pode parecer um detalhe, mas é interessante que o artigo fala em uma prestação alternativa fixada em lei, né? E isso não parece ter sido, acho que apareceu em algum momento nos debates, mas não é uma coisa que aparece como um obstáculo para os ministros, né? Do tipo, não é lei, a administração vai resolver caso a caso, vai fixar qualquer prestação alternativa. Eu acho que esse detalhe permite, ele pode ter uma leitura profunda, porque é como se o Supremo, no modo da repercussão geral, o Supremo está pensando em termos de textos, de regras, de testes específicos, como é que você formula isso, mas esse caso mostra que esse problema está sendo enfrentado pelo Supremo de uma forma que, na verdade, acaba sendo descolada de testes, de textos, de regras específicas. É uma questão de ver caso a caso, de ver o que é razoável, o que não é. É um tipo de problema que vai exigir que o Supremo volte no futuro, imagino, a exames de proporcionalidade, né? Saber o quanto que você restringe esse direito de exercer a religião, se isso não vai prejudicar a isonomia em relação aos candidatos, mas no modo repercussão geral, é como se o tribunal achasse que ele está tratando de regras, né? E não é bem isso que está acontecendo nesse problema, e o fato do tribunal ter se descolado tanto desse artigo constitucional
acho que é mais um indicador disso. Esse problema vai voltar para o Supremo, talvez exigindo algo que tem ficado mais raro no Supremo da última década, que é um tribunal que pensa em termos de proporcionalidade, e tenta articular suas decisões nesses termos, ainda que de uma forma que muita gente critique, com razão, que não é rigorosa, mas esse vocabulário acho que vai ser necessário para pensar esse problema no futuro. Diego, dentre as coisas não decididas e que podem voltar, e até no caso, não sei, dependendo do acordo em embargo de declaração, foi um argumento ou uma restrição que o ministro Luiz Roberto Barroso colocou ao final ali na discussão. Ele disse que entendia que a tese que estava sendo formulada não era aplicável para provas de aplicação única, né? Provas que não se protraíam no tempo, digamos assim, que tinha o seu acontecimento num dia ou em alguns dias específicos. Isso também não foi, digamos assim, exaustivamente debatido, eu diria assim, nem suficientemente, nem lateralmente tão bem debatido. Então, ele frisou que a decisão estava sendo feita para situações específicas, isso se poderia considerar, mas essa questão da aplicação única não foi objeto de deliberação, de debate entre os ministros, e pode ser que volte também, mais uma vez, a partir desse comentário aí que ficou um pouco final, e não está claro se, de fato, isso expressa a tese que o tribunal como um todo encampou. E não para menos, o ministro Gilmar Mendes ficou vencido, que tirassem esses processos, houvesse a decisão do tribunal sobre esses dois recursos extraordinários, mas que não fosse com repercussão geral, porque receava que houvesse um embate por conta disso. Bom, o Diego fez uma ponte com o nosso próximo bloco. O Diego falou de deliberação no plenário físico, e nós temos para a próxima semana dois assuntos graves, importantes, que vão ser julgados no plenário virtual, sem esse debate, só, como a gente costuma dizer, um empilhamento de votos escritos, né? E eu queria trazer o primeiro, Diego, começando com você, sobre vacina. O processo relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele já liberou, inclusive, o voto, exigindo que a administração pública, que o Ministério da Saúde e o Executivo tenham um plano completo de vacinação contra a Covid-19. Diego, o que você acha? O que você achou do voto dele? E que desafios impõe ao tribunal? Felipe, esse é um voto bastante interessante, porque, por um lado, ele é o Supremo de sempre, né? Um Supremo que diz, no caso, recorrendo à jurisprudência sobre saúde, né? Um Supremo que diz que pode controlar políticas públicas, que saúde é um direito muito importante, que justifica que o tribunal avance sobre competências dos outros poderes, que a reserva do possível, né, os limites materiais que pode ser feito, não é um argumento válido, que a tarefa de proteger direitos fundamentais exige intervenção do tribunal, às vezes agressiva, no âmbito de políticas públicas, né, cita a famosa DPF 45, uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello nesse sentido. Então, por um lado, é o STF de sempre, né? Por outro, tem diferenças, ou pelo menos ele mostra algo mais sobre o STF recente, o STF da pandemia, né? Uhum. E o STF da Covid, e o ministro Lewandowski enfatiza muito isso no voto dele, é um STF que, em variados casos, tem apontado alguns temas em comum. O tema da rejeição a decisões arbitrárias, decisões políticas arbitrárias, entendidas como decisões que não têm um mínimo de fundamento técnico, né? A rejeição a decisões que pareçam arbitrárias, porque parecem ter sido politizadas, que é exatamente o que parece ter ocorrido, né, com a manifestação pública do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais, que parecia ter dado a entender que a decisão de não comprar ou não levar adiante esse acordo para a compra dessa vacina teria a ver com a sua origem, né, na China, ou, mais localmente, com o fato de ser o estado de São Paulo que está um adversário nela. Político, né? Exato. Então, isso são temas que aparecem em várias decisões do STF, né? Decisões não podem ser arbitrárias. Eu não vou te dizer o que você deve fazer, mas eu vou te dizer que tem certas coisas que você não pode fazer se ficar claro que elas não têm a mínima base, que elas são decisões totalmente políticas, miópicas, de curto prazo. Então, esses temas aparecem, mas na hora de responder o pedido, né, o pedido de uma das ações é que o governo leve adiante o acordo de compra.
e o ministro Lewandowski não adota, ele rejeita esse pedido especificamente, né? Ele não diz o tribunal tem que comprar o tribunal, o presidente, o governo federal vai ter que levar adiante esse acordo, vai ter que comprar as doses dessa vacina. O ministro Lewandowski faz uma distinção importante, que é, né, nós não vamos dizer o que o governo deve fazer com relação a essa política pública específica, não é a nossa posição, né? Porém, a gente está em posição de exigir, como Tribunal Constitucional, que o governo apresente qual o seu plano, que esse plano seja renovável periodicamente, que ele seja público, que ele tenha fundamentos técnicos mínimos. É interessante porque é uma saída que você vê em outros tribunais constitucionais, né, nos últimos 20, 30 anos, que precisam lidar com esses problemas de proteção a direitos que envolvem alguma ação do Estado, moradia, saúde, e que, em vez de exigir a prestação específica, pontual, exigem que se apresente um plano de como você vai fornecer aquilo, no agregado, uma política geral, né? E esse é um caminho que o STF parece estar começando a trilhar com mais vontade, digamos assim. O ministro Lewandowski cita, como exemplo recente, a decisão do ministro Barroso envolvendo o plano de enfrentamento da pandemia em reservas indígenas, em que justamente o que o ministro Barroso determinou é que seria criado um gabinete, né, de gestão dessa situação, com observadores variados, que seria necessário que esse gabinete tivesse reuniões periódicas e fosse apresentado um plano para apreciação pública periódica. Então, o ministro Lewandowski está indo nessa linha, né? Eu achei bem interessante você observar como esse voto pega diferentes camadas geológicas do Supremo, né? Ele vai desde esse Supremo de 20 anos atrás, em decisões como a DPF 45, do ministro Celso de Mello, que basicamente diz se a política pública, se a saúde, a gente pode fazer qualquer coisa, em princípio, para um Supremo que já começa a dizer, não, algumas decisões a gente não vai tomar, e como é que a gente faz, então, cria uma decisão que force o governo a tomar decisões que sejam boas, sem dizer quais seriam essas. Achei interessante nesse sentido, acho que essa é uma posição que tem chance de prevalecer no plenário. Tomás, queria te ouvir sobre esse assunto, vacina e o Supremo determinando ao governo que inclua, no final das contas, tem isso, né, Diego? Por essa decisão do ministro Lewandowski, por esse voto, o governo federal tem que ter um plano nacional de vacinação quando o governo parecia estar se omitindo. A gente até teve notícias recentes de que sim, o executivo deve divulgar nas próximas semanas o seu projeto para vacinação, mesmo que ainda não tenha uma vacina. Mas queria te ouvir, Tomás, sobre essa questão. Então, eu concordo com o Diego, acho interessante essa linha que o Supremo tem seguido, né, nesses casos todos, de não entrar substantivamente na questão, né, que ele exige um plano, uma racionalidade, que você demonstre que você está se embasando em fatos, que você está se embasando em... que é uma linha, como eu falei, que existe no jeito que foi parado, que às vezes é feita pelo legislador também, quando o legislador legisla, às vezes você fala assim, existe uma exigência de mostrar que foi considerada, que houve análise, que houve consultas a órgãos técnicos antes de regular de uma determinada maneira. Se você pensar, isso é uma exigência mínima, né? O controle de constitucionalidade, né? Se pensa graus de exigência, o seu grau mínimo é racionalidade, né? Então, o que esses casos estão tentando exigir é que a administração se comporte de maneira minimamente racional. O que é surpreendente, talvez, no momento que a gente está vivendo, é que esses casos ganham grande repercussão, porque em alguns momentos parece que a administração ou não está se movendo, não está fazendo algo, não está fazendo nada quando deveria fazer, né? Então tem uma omissão, ou simplesmente está se comportando de maneira que não parece embasada nos fatos e naquilo que os especialistas dizem. Então isso é algo que tem um impacto, acho que relevante no mundo que a gente vive hoje, particularmente por ser a conduta que a gente tem visto no atual tipo de governo, né? Fica pensando comparativamente, você exigir que um governo apresente diante de uma pandemia e a necessidade de uma vacinação, você exigir que o governo apresente um plano de vacinação nacional, e o judiciário precisa pedir isso, parece até surpreendente, né? Como assim, né? Imagina-se que isso seria algo que já está sendo feito, né? A gente não está entrando no mérito e discutindo se o plano é bom, se o plano é ruim, se a vacina X, A ou B deveria ser feita, pelo menos não nesse momento.
Mas também o que chama atenção no caso, eu queria, por um outro lado, se o Supremo é deferente nesse sentido, é um Supremo que não intervém, que não, pelo menos nesse momento, apenas pede um plano, não entra, mas é um Supremo que não deixa de entrar nessas questões, né? Considerando a ADPF, no caso, né, normalmente o cabimento normal de Estado é quando você tem um ato normativo, né, um ato normativo que está sendo controlado. Qual que é o ato sendo controlado nesse caso? É uma manifestação do presidente da República nas redes sociais. Então, a AGU, inclusive, falou isso, e o ministro Lewandowski desconsiderou, achou que não era um argumento, dizendo que, olha, não existe, na verdade, um ato normativo a ser controlado aqui, portanto, não caberia essa ação. Né? Não é nem o caso do Supremo julgar essa questão, porque não tem algo a ser controlado. Se é controle de constitucionalidade, você está controlando o quê? A declaração do presidente no Twitter é controlável? Né? O ministro Lewandowski mostrou que sim, que é relevante, porque, né, o que o presidente fala tem repercussão, tem impacto, tudo bem, mas então eu só queria chamar a atenção, que se é um Supremo deferente na ordem, no que ele está pedindo, né, ou contido na ordem, no que ele pede, apenas um plano, por outro lado é um Supremo que não é contido no sentido de achar que cabe a DPF sim, de que se ele quer falar sobre algo, ele pode falar sobre algo, digamos, de uma maneira mais... que não considera os limites formais, digamos assim, de cabimento, e com frequência a gente tem visto isso, como um limite para ele se pronunciar sobre algo que ele acha que é importante, que precisa ser feito, né, e precisa ser feito, como se a alternativa fosse, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Né? Parece que isso está sempre na mente dos ministros, relatores, quando eles decidem cabimento. E não, vamos considerar de verdade quais são os requisitos de cabimento de ADPF, será que esse caso, de fato, preenche eles? Então é um caso que, nessa linha, né, nesse sentido, eu diria que é um Supremo ativista ao falar sobre coisas que talvez ele pudesse dizer, não cabe, o legislador talvez possa ter mecanismos, o Congresso pode ter mecanismos, não cabe nesse momento ao Judiciário intervir nessa questão. Tomás, você falou em eficiência e ineficiência, eu queria juntar isso um pouco, recuperando a ideia lá das camadas geológicas do Supremo que o Diego trouxe, porque, de fato, o Supremo tem dado algumas decisões recentíssimas, né, aderindo a essa possibilidade dos planos, né, convocar a elaboração de um plano para determinada questão, que, considerando uma deferência aos poderes eleitos, que seriam aptos para cuidar da questão de uma maneira que o Judiciário não é. Mas o que eu me pergunto é em que medida isso também não pode ser uma maneira de se livrar do problema sem resolvê-lo, se não vem acompanhado com um mecanismo de monitoramento da implementação desse plano, da qualidade desse plano, né? E aí eu gostaria de recuperar um caso que não repercutiu muito, embora a gente tenha discutido aqui, foi um caso de relatoria do ministro Fachin, né, num HC coletivo esse ano, para garantir que as instituições de cumprimento de medidas socioeducativas não ultrapassassem os quantitativos máximos previstos para cada unidade, né? E, na ocasião, o ministro Fachin previu lá uma medida de desencarceramento e decidiu, né, incluiu na decisão a criação de um observatório judicial sobre o cumprimento dessas internações socioeducativas, e o formato que ele fez isso foi uma forma de uma comissão temporária, à luz do próprio regimento interno do Supremo, que prevê essa possibilidade designada pelo presidente do Supremo para acompanhar, né, os efeitos dessa decisão. Então, é interessante, que eu acho que é um passo a mais, digamos assim, é uma camada adicional que talvez o ministro Fachin tenha começado a escavar ou a construir com essa decisão, né? Não basta o plano, tem que ter um mecanismo de monitoramento desse plano. Como é que isso está sendo implementado, se está sendo implementado? Acho que é isso interessante, né? A gente pensar que parar por aí não resolve o problema, né? É uma solução muito interessante, o plano, uma solução que tem esse viés dialógico, mas que ele pode também acabar ficando assim já resolvi, ou então não deixa que eu deixo, que ninguém faz de fato nada. Vamos ver também se esse plano não vem esta semana agora já pelo Ministério da Saúde, essa próxima semana, antes do julgamento no plenário virtual, e o julgamento no plenário virtual sempre pode ser paralisado por um pedido de destaque, mas também temos de lembrar que estamos no final do ano, então tem poucas sessões até o final do ano. E aí, Diego, eu queria trazer o outro assunto para a gente tratar aqui, que é a reeleição das mesas da Câmara e do Senado. O ministro Gilmar Mendes estava com esse processo já liberado há algum tempo e pautou no plenário virtual.
um tema bastante complicado, eu mesmo disse no início, eminentemente político, mas com previsão constitucional, e que vai ser debatido ali no silêncio obsequioso do plenário virtual. Que vai dar isso, hein? Esse é um problema que a gente já discutiu aqui, né, em episódios anteriores, não só porque houve já manifestação, né, do Congresso a esse respeito, isso foi tema da sabatina e de todo o debate público em torno da indicação do ministro Nunes Marques, e talvez esse tema seja um tema polêmico, né, ele é polêmico porque ele é politicamente delicado, né, tem todo um balanço de acordos entre diferentes atores futuro, e possibilidades, né? para a próxima eleição. Da relação do governo com o Congresso, da eleição de 22, tem muita coisa em jogo aí. E são temas que os lados mudam, né? As alianças em torno de quem está apoiando quem, o que é interessante para quem também vai mudar. Então, esse é o político no sentido mais extremo do termo político, exato. Assim, né? Porque não é nem uma grande questão política, né? Do tipo, se você é pró-liberdade, pró-Estado, não é isso. É uma questão de alianças e atores combinados para conseguir uma determinada medida contra outros que querem outro resultado. E, agora, tem uma outra razão pela qual esse é um tema controverso, né? É que, como a gente já falou aqui antes, a Constituição ela assim, assintosamente clara a esse respeito, né? Esse é um desses casos, né? Acho que todo mundo que é formado em direito se ressente de uma leitura que pessoas de fora da área normalmente fazem, ou quem, né, acompanha a complexidade dessas instituições, como o Felipe, se ressente da visão de que, mas não é só ser alfabetizado, não é só saber ler o que está escrito na regra, por que dá tanta controvérsia? Isso não é verdade, realmente seria um mundo diferente se bastasse saber ler. Mas esse é um desses casos que saber ler deveria ser suficiente, né? Porque a construção que você precisa fazer para se livrar do fato de que a Constituição, se ela não proíbe isso, ela não proíbe nada nesse dispositivo, né? É uma construção muito, muito grave. Então, isso pode acontecer de diferentes maneiras, ou dizendo que, apesar de estar escrito, quem realmente decide se segue ou não, se interpreta o que está escrito, como o que está escrito ou não, é o Senado e a Câmara, né, tratar como uma questão interna corporis, o que é muito estranho, como já falamos aqui, porque a posição do Supremo sempre foi que quando tivesse regra clara, né, quando tem uma exigência clara relativa à organização do Congresso, o Congresso não pode escolher não seguir aquilo por considerar a questão interna corporis. Uma coisa é você dizer que no espaço criado pela Constituição, as posições que o Congresso cria, né, devem ser respeitadas, tudo bem, isso é outra coisa. O outro argumento que aparece também de que teria havido uma mutação constitucional, no fundo não é um argumento, né? Isso não é uma razão para você desrespeitar um dispositivo claro. Esse argumento só deveria valer quando não tem controvérsia, quando todo mundo concorda que a coisa já mudou, já não funciona daquele jeito, mas sempre tem funcionado assim. Então, eu estou aqui recuperando algumas discussões que a gente já teve a esse respeito para expressar a minha perplexidade com esse caso. E tem uma coisa, hein, Diego? Algo que a gente já falou aqui, e o Tomás, inclusive, que esse é um caso de ADPF, não é isso? Um caso de ADPF para resolver um conflito concreto, muito concreto. E com o tribunal tendo que decidir, no final das contas, é quase como se fosse um mandado de segurança de um partido dizendo o tal candidato não pode disputar a reeleição porque a Constituição não permite. E o tribunal não acrescentar, Claro. Desculpa, não, só um ponto. E vamos pensar que esse é o tribunal que há 5 anos, quando teve que discutir se a eleição da comissão que ia apreciar o pedido de impeachment da Dilma deveria se pautar por determinados critérios, poderia haver indicação de chapa avulso, era a liderança do partido que indicava, um tribunal que, com desassombro, né, entrou nesse tipo de questão. Exatamente. Uma maioria se sentiu confortável com esse tipo de leitura, e agora dizer que um dispositivo muito mais claro do que algumas das regras mais gerais que foram invocadas naquele caso para justificar aquela decisão, no caso do procedimento de impeachment da Dilma Rousseff, né?
é muito estranho. Eu acho que só reforça essa ideia de que esse é um caso político no sentido mais vasto e restrito do termo. Antes de chamar o Tomás, eu queria só lembrar, repisar isso. Nós estamos indo para o final do ano. Então, o ministro Gilmar libera esse processo para a pauta do plenário virtual no dia 4. O julgamento começa no dia 4, uma sexta-feira. Se houver destaque, o destaque ocorre na semana seguinte, penúltima semana do ano do Supremo. Teria que colocar esse processo em julgamento na última semana do tribunal. Então, um prazo muito exíguo, e talvez por isso, inclusive, por envolver esse conflito político, que tenham optado pelo plenário virtual. Mas queria te ouvir sobre esse assunto também, sobre esse conflito evidentemente político, mas com essa leitura objetiva que o Diego fez da Constituição. Olha, acho que, como o Diego disse, né, é só saber ler. E é claro que os textos normativos, os textos das leis são amplos, a gente pode discutir o que isso significa, o que isso não significa. Inclusive, hoje mesmo a gente discutiu, né, quando o Supremo fala que não pode ter ônus excessivo, o que significa ter ônus excessivo, né, tem certos termos que são amplos, mas existe também um sentido mínimo do texto. Né? Se a reeleição não é proibida nessa situação, ela simplesmente não é proibida em nenhuma situação, né? E é interessante nesse sentido recuperar isso, né? Porque o próprio Congresso, e o Supremo foi permitindo que isso acontecesse, foi diminuindo essa proibição, né? Primeiro teve a interpretação de que se a eleição ocorresse, se essa reeleição ocorresse entre legislaturas, né? Tivesse tido uma eleição entre não seria exatamente uma eleição, porque tem uma eleição nacional no meio, então seria uma nova Casa dos Deputados, uma nova legislatura, né? E daí, nesse caso, o presidente que foi presidente no último biênio daquela legislatura, poderia ser de novo no primeiro biênio da próxima. Então, foi uma interpretação, digamos, que já restringia. Daí depois começou-se a interpretar que se for um mandato tampão, né, não conta. Né? Se alguém simplesmente substituiu o presidente anterior e ocupou aquele cargo por algum tempo, se essa pessoa quisesse agora ser eleita presidente, poderia, porque ela está sendo reeleita propriamente, né? Porque o primeiro mandato não era um mandato inteiro. Então isso foi diminuir. Esse sentido, a gente chegou num ponto que o sentido mínimo do texto está sendo esvaziado. E é importante ter em mente que isso é uma norma originária da Constituição. Né? Porque isso, se fosse uma emenda constitucional, poderiam tentar discutir sua inconstitucionalidade, talvez, mas nem isso se permite. E é interessante também lembrar que quem fez a Constituição foi o Congresso, né? Então, eu só queria lembrar, assim, que quando às vezes a gente fala sobre separação de poderes, com a questão interna corporis, né? A gente tem que respeitar os outros poderes, né? Mas a gente não está numa situação em que uma lei está querendo restringir um outro poder, né? O poder judiciário, seu funcionamento. A Constituição é produto de uma decisão dos próprios legisladores, os congressistas que eram constituintes. Então, e o Congresso, para emendar a Constituição, também não precisa de ninguém, não precisa do presidente da República, não precisa do judiciário. Se quiser emendar, eles emendam. E o poder de emenda constitucional é também do Congresso. Então é curioso que o Supremo é que vai ter que falar de mutação constitucional, quando o poder de mudar a Constituição está na mão dos congressistas. E nem é tão difícil assim, 3/5 das duas casas. Né? Então, será que se não tem 3/5 dos congressistas dispostos a mudar esse dispositivo da Constituição? Será que é o Supremo que tem que interferir para dizer isso? Parece que não. E me parece que é um problema para o Supremo, porque o Supremo faz isso hoje, depois é um Supremo que não pode reclamar, quando ele é acusado de decidir se quando prefere, como quer, como a conjuntura, né, e não de acordo com o que é determinado pelo texto da lei. Me parece que esse caso, se o Supremo realmente seguir esse caminho, é equivocado para o caso em si, é um problema para o caso em si, mas é um problema para o Supremo, é um problema para como a gente enxerga esse tribunal. Parece ser um tribunal que não se sente limitado pelas normas constitucionais. Isso é um problema, porque a legitimidade dele, teoricamente, vem exatamente disso. Ele diz com frequência que está só aplicando as normas constitucionais, que ele não decide, que não é ele que escolhe. Esse é um caso em que parece que sim, que é ele que escolhe, que quando o texto da lei não permite, e ele acha que não é o caso, ele deixa de lado e segue no sentido que fizer mais sentido para aquelas pessoas que estão decidindo. Eu acho isso um problema muito sério para o Supremo, para a instituição. E, Tomás, você falou da questão de separação de poderes, só lembrando que existe um dispositivo no próprio regimento interno da Câmara que excepciona a situação constitucional e que, a contrário senso, confirma que existe uma regra constitucional que veda essa
reeleição. Então, também, não só o Congresso originalmente, né, editou a Constituição, digamos assim, e pode estar autorizado a atualizá-la por meio de emendas, mas como o seu próprio regimento interno também adota uma interpretação nesse sentido que confirma a regra constitucional. E sobre esse assunto, eu enfatizaria o que o Recondo falou, né? Como o procedimento é político, né? Como a escolha do procedimento pode estar cheio de intenções políticas. E casos como esse, de alta voltagem política, tudo vai ser utilizado levando em conta esse elemento, né? Esse ingrediente. Então, a escolha do plenário virtual, esse caso é um caso interessante de olhar, né? É um caso que exibe aí, que extrema esse uso do plenário virtual estratégico. Então, a gente pode observar bastante como é que isso vai se dar, inclusive prestando atenção no que o Recondo falou, se vai ocorrer destaque ou não, e como isso vai ser manobrado internamente. Então, acho que é um bom caso para a gente observar essa dinâmica virtual versus presencial. Aparentemente, por tudo que a gente tem ouvido aqui, o tribunal deve decidir que essa é uma questão que cabe ao Senado e à Câmara, deixando que eles briguem politicamente e cheguem a um consenso, não entrando diretamente na constitucionalidade ou não. Mas aí, Tomás, só para um comentário aqui, a gente se encaminha para o final. De fato, numa disputa entre Centrão e Rodrigo Maia na presidência da Câmara, não, ninguém vai ter 3/5 para fazer nenhuma alteração que beneficie um ou outro, né? Então, a gente vai ver se até fevereiro, essa decisão agora de dezembro, vamos ver se até fevereiro chega-se a um acordo lá, e muitas pessoas ficam nos perguntando, tem que mudar o regimento? A Juliana mesmo mencionou, tem uma regra regimental prevendo isso, e aí, tem que mudar o regimento? Tem que passar uma PEC para isso? Vamos ver como é que o Supremo vai encaminhar essa questão. E vamos aqui para a nossa rodada final, eleger um fato, uma decisão, uma personagem da semana. Eu queria começar com você, Tomás. O que você destaca ao final? Olha, essa semana, e relacionado com outros episódios aqui, acho que o que chama atenção é que o presidente Bolsonaro resolveu se manifestar no inquérito em que ele é investigado, dizendo que não pretende prestar depoimento, né? Que é um direito seu, né, como investigado. Com isso, toda aquela discussão que a gente vinha tendo já há algum tempo e que consumiu uma sessão inteira do plenário do Supremo Tribunal Federal, a última, né, com a presença do ministro Celso de Mello, seu último voto, meio que perde o sentido, né? Porque a discussão era se o presidente poderia se manifestar por escrito, né? E o ministro Celso de Mello disse que não, que ele teria que comparecer presencialmente, porque essa prerrogativa de se manifestar por escrito é só quando você é testemunha, não quando está na condição de investigado. Esse foi o voto do ministro Celso de Mello. Depois do voto dele, o caso não voltou ao plenário, nunca, né, não foi decidido, não foi pautado, então a gente não tem a posição dos outros ministros. E agora perde o sentido, né? Um caso concreto, de novo, não é um caso de repercussão geral, não é uma DPF, é um caso concreto, específico, uma decisão num inquérito, e com o presidente agora dizendo que, como quer que seja, por escrito ou presencialmente, né, presencialmente ele não vai, que ele pede que seja encerrado o inquérito simplesmente. Vamos ver o que vai acontecer, né, nesse processo, mas teoricamente, formalmente teria perdido o objeto, né? E a gente ficaria sem essa resposta. E eu acho que, enfim, mostra, em certa medida, como essas escolhas do Supremo, às vezes, são também um tribunal que não decide, às vezes, inclusive, sobre questões que tenta decidir, né, que pauta, gasta uma sessão inteira. Claramente o Celso de Mello considerava aquilo importante, mas com a sua saída, isso ficou escanteado, e a gente talvez nunca tenha uma resposta sobre isso, ou pelo menos não enquanto um outro presidente não foi investigado e um outro ministro queira tornar isso uma questão de novo. Juliana, e você? Falar de algo que está no plenário virtual sobre o meio ambiente que fecha na data de hoje, né, que é a confirmação da liminar que havia sido concedida pela ministra Rosa Weber, que declarou inconstitucional a resolução do CONAMA, que, por sua vez, havia revogado outras resoluções anteriores do CONAMA e que o resultado, entre outras coisas, era permitir a exploração dos manguezais.
Só queria chamar a atenção para alguns argumentos, porque, a princípio, né, um órgão da administração não pode revogar suas próprias resoluções, né? Será que não é uma interferência indevida do judiciário na atuação desse órgão? E a ministra Rosa Weber, ela chama atenção para o fato de que houve a revogação e não se colocou nada no lugar, né? E que esse é que é o problema. Isso. Essa situação de anomia, né, e que ela chama de descontrole regulatório, gera uma situação que é incompatível com a Constituição em matéria de proteção ao meio ambiente. E um elemento interessante é que ela diz que até havia problemas aparentes nas resoluções que foram revogadas, mas que a revogação delas só agrava, sem colocar nada no lugar. Então, é um caso sobre meio ambiente interessante, em que o Supremo parece que vai se unir contra essa medida desse órgão da administração, mas ainda vai fechar hoje, por enquanto não tem divergência. Já a maioria esmagadora. Diego, e você para fechar? Eu chamo a atenção para o fato de que o presidente Jair Bolsonaro, anteontem, falou que seria falso que ele já tivesse em qualquer momento feito referência à Covid-19 como gripezinha. A imprensa, vários veículos corretamente afirmaram que isso é uma mentira, e embora isso possa ser apenas uma questão de repercussão política, né, o presidente falar uma inverdade desse tipo, acho que o caso da vacina, que a gente discutiu hoje no programa, é mais um exemplo de como isso não tem só implicações políticas, porque esse é o tipo de coisa que ministros do Supremo depois vão usar em votos em que eles tenham que decidir sobre, né, a adequação do plano ou de uma política de vacinação apresentada pelo governo. São declarações como essa que alimentam suspeitas, ações e muitas vezes votos de ministros que procuram mostrar que por trás da justificativa legal pode existir um comportamento que pode ser qualificado como irresponsável, politicamente orientado. Então essa performance, esse tipo de performance do Jair Bolsonaro, né, em suas aparições públicas e redes sociais, conta muitas vezes para as decisões do Supremo. Perfeito, gente. Fechamos nosso episódio. Voltamos na próxima semana com respostas para algumas dessas questões que a gente deixou aqui. Obrigado, gente. Até lá. Obrigado. Até a próxima. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.